Olá, gente. Então, bom dia a todas, todos e todes. Mais uma vez, aqui nós, eu, professor Romilson, já o professor Nilo Rosa, né, com a Negritando os Fatos. Negritando os Fatos é uma revista, né? Uma revista onde a gente comenta o professor Nilo chegando, né? Eu vou já introduzi-lo aqui na nossa reunião e aonde nós, opa, eu me atrapalhei aqui um pouquinho, onde nós iremos discutir hoje vários assuntos que são de interesse da comunidade negra, né? Eu estou tentando convidar o professor Nilo aqui, mas eu não sei por que nós estamos conseguindo convidar, né? O professor Nilo ali está aqui do outro lado. Então nós estamos mais uma vez, né, com essa atividade, é uma atividade da Associação de Pesquisadores Negros e Negras da Bahia, APNB. Bom dia, professor Nilo Rosa. Bom dia, professor Romilson. Rapaz, chove a cântaros aqui na minha casa. Isso, aqui também. Eu moro em Temos casa, hoje. eu moro em casa de invasão, e sabe que casa de invasão, quando chove, cai água para tudo quanto é canto. Tá chovendo mais dentro de casa do que na rua. É, então, gente, hoje nossa programação nós teremos, né? E somos eu e o professor Nilo, nós iremos conversar, como eu estava dizendo, Negritando os Fatos é uma atividade, é um projeto, é um programa da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia e conta com a participação e a colaboração de vários órgãos públicos e privados, públicos não, de universidades públicas e privadas, né? A UNEB, a UFRB, a UFES, a UFBA, pois não, professor Nilo, a todas as estaduais, Não, pois não, professor Nilo. Romilson, negritando os fatos, deixa eu fazer esse reparo, que esse reparo é importante. Negritando os fatos, conta com o apoio do Fundo Brasil e do Projeto Carrefour. Não tem apoio das universidades, não, nem pública nem privada. Exato, exato, exato. Nem pública nem Né? privada. Isso, a gente tem, na realidade, a participação na associação de universidade pública e privada, mas esse é um projeto, né, que foi idealizado e que a gente tem desenvolvido em formato de revista, né? Por que revista? Porque nós, não se esqueça o pessoal que está chegando aí, dá o like, dá a curtida, isso é importante para a gente, né? E ela tem como objetivo discutir alguns fatos da semana, né? Mas como o próprio nome disse, negritar esses fatos. Negritar, ou seja, no sentido de gritar sobre esses fatos, mas também destacar, né? E apresentar um bate-papo, né? Não é uma palestra, nada, mas é uma reflexão crítica sobre temas que foram notícias durante a semana e o que é que isso tem a ver com nós, comunidade negra, população negra e outras comunidades também. Nessa semana tivemos vários fatos. Entretanto, vamos destacar alguns, né? Um deles, né, tivemos o caso de racismo com aquele jogador, né, Vinícius Júnior, onde o empresário disse que era para ele deixar de macaquice, né, por causa da dancinha que ele utilizava e falava. Nós tivemos também os comentários, as discussões sobre o lançamento da Disney, da Pequena Sereia Negra, né? E como os racistas pelo mundo reagiram, dando dislike, né? E tivemos outros elementos que foram importantes, que foi a saída do IDEB, o resultado do IDEB, né? Essa semana, né? Na sexta-feira. Tivemos também fatos na política, né? Nas eleições, e que o professor Nilo também vai comentar. E uma coisa importante que eu gostaria de destacar foi uma atividade da qual eu participei, né, com algo em torno de 70 entidades que trabalham
da sociedade civil que trabalham com temáticas étnico-raciais, temática da LGBTQIAP+, temáticas das populações indígenas. Nós tivemos com grupos indígenas do Norte e Nordeste. Então, foram 70 instituições. Não divulgamos muito isso, porque algumas das pessoas estavam sob medida protetiva, né, estavam sendo protegidos por causa, um dos participantes, inclusive, né, colocaram que a sua cabeça estava a prêmio. Tínhamos grupos indígenas lá de proteção da comunidade indígena. Então, tivemos um evento belíssimo, 3 dias de eventos, quarta, quinta e sexta-feira, né, lá no Hotel Sol Vitória Marina, ali na Vitória, né, onde, inclusive, bom dia o pessoal que está chegando aí, bom dia Clóvis, bom dia Cristiane, Genilson, não esqueçam de dar o like, gente, né, e participar também, dando opinião, colocando, perguntando, tirando dúvidas. Então, nesse evento nós tivemos a participação dessas instituições, e algumas das temáticas foram colocadas e que a gente vai poder discutir um pouco aqui na hora que falar sobre formação política. Essa foi uma demanda muito grande das instituições e uma necessidade de discutir, né, um pouco sobre formação política. Então, feita essa primeira introdução, vou passar a palavra para o professor Nilo, para ele começar com suas provocações, que hoje nós temos uns assuntos muito interessantes para discutir. Então, esse basicamente é o tema. Pessoal, pergunte aí, comente, participe, curta, compartilhe, para que a gente possa discutir, conversar, e esse é o espaço também de formação política. Na medida que a gente conversa, dialoga, né, não são simplesmente conversas, né? Somos professores, somos pessoas que refletem sobre o tema. Eu, particularmente, sou economista, professor Nilo é administrador, sociólogo, professor, né? Tem o seu doutorado pensado na Sorbonne, na França, sobre temáticas que dizem respeito à economia, sociedade, política. Então, temos alguma reflexão sobre a área que a gente está sempre abordando. Então, esse é um espaço também de formação política, um espaço onde as pessoas podem olhar para os fatos sobre a outra ótica. Então, professor Nilo, suas primeiras provocações, seus primeiros comentários, fique à vontade. Bom dia, professor Romeu. Você está me ouvindo bem? Estamos. Bom, mais uma vez, parabéns por sua iniciativa. É um trabalho muito importante, esse trabalho que você vem fazendo junto à Associação de Pesquisadores Negros. Eu acho que os temas que você relacionou são temas importantes, né? São temas que demandam muito tempo de discussão, e é isso, inclusive, que nós normalmente fazemos nos nossos eventos, nos nossos congressos. Então, a revista da APNB, ela tem essa coisa insurgente. A propósito de insurgência, deixa eu dar logo um informe a respeito de um outro evento da APNB que estava programado para sexta-feira, 16 de setembro, e não ocorreu por questões, digamos assim, por questões, vamos dizer, gráficas, né? Nós tivemos dificuldade em fazer uma alocação numa plataforma que desse suporte, tivemos dificuldade também no material gráfico, embora a atividade será, porque ela foi adiada para a próxima semana, para sexta-feira da próxima semana, e nós vamos divulgar durante toda a semana. Então, ela não aconteceu por causa disso. Eu falei insurgente porque, na verdade, nós vamos tratar do militante negro mais insurgente da Bahia, que foi Ivan Carvalho, né? Por isso que a palavra insurgência, que é isso que o professor Romilson está fazendo, né? Que é um trabalho insurgente, né? Então, os insurgentes precisam estar antenados, né? Ligados. Então, eu quero destacar, para fazer comentários breves e rápidos de reflexão, a questão do movimento negro formador, já que nós vamos discutir formação, né? Falar um pouquinho de formação. Então, é importante a gente falar um pouquinho do que é o movimento negro enquanto formador, e vamos dar destaque a esse ponto principalmente. Professor Romeu, com a palavra. Então, gente, vamos começando então aí como o professor Nilo coloca. Então, a primeira coisa a gente perceber em relação à formação política
é a necessidade que a gente tem de ter uma população mais instruída sobre a cidadania, sobre alguns aspectos que são relevantes para uma consciência crítica, para uma identidade, para a formação identitária. Nós precisamos, infelizmente, nos últimos anos, após o golpe, nós tivemos um sistemático, né, como é próprio da operacionalidade do racismo, ele é sistêmico, ele funciona de forma articulada e sistemática, forma articulada, sistemática e estrutural, que envolve diversas dimensões, né, na dimensão política, cultural, econômica, científica, né, social, das diversas formas. O racismo, ele opera desta forma, ele não opera apenas de um jeito, ele opera, como o professor Nilo sempre fala, com pessoas que estão em diversos lugares, pessoas que estão na parte política, com políticos, por isso a importância de elegermos políticos negros e negras, né, porque o racismo se manifesta nessas pessoas, né, que estão, de alguma forma, nesses lugares estratégicos. Na área empresarial, então precisamos de empresários e empresárias negras, políticos negros e negras, precisamos de outros povos, né, da comunidade LGBTQIAP+, precisamos de outros nesses espaços. Na cultura, na universidade, nós precisamos de outros e outras nesses espaços, que são espaços também de política, né? Então, há uma política cultural, há uma política universitária, há uma política acadêmica, uma política científica, uma política partidária, há uma política em todas as empresarial, né, econômica, financeira. Então, compreender o racismo e compreender as relações étnico-raciais, as discriminações, todas as discriminações, compreender o modelo de sociedade é fundamental, né, desde pequeno. É preciso que a criança se reconheça como mulher, como negra, como negro, como indígena, né, como afro-brasileiro, né, como afrodescendente. Deixa eu te interromper. Isso aí, essa formação da criança, do adolescente, ela é fundamental para o reconhecimento. E por isso a importância da Lei 10.639, que tem sido mal compreendida de todos os lados. Sem implementação desta lei, né, eu vou trazer aqui uma palavra de Candeias. Nós, grande compositor carioca dos anos... Professor Nilo, nós estamos... Ficou mudo um pouco, pode continuar. Ficou mudo um pouquinho, pode continuar. Porque foi uma chamada que aconteceu aqui, mas eu desliguei. Pois não. Então, assim, a sua afirmação é correta, eu só estou acrescentando esse detalhe, de que a Lei 10.639 é fundamental para esse olhar que cada criança, cada indivíduo, seja ele de qualquer segmento social, tenha sobre si. Sem a implementação dessa lei, nós teremos talvez mais alguns séculos para formar uma nação. Exatamente, professor Nilo. Por isso, nós precisamos de uma política educacional, né, que seja democrática. Né? Precisamos democratizar a educação. Né? Repare que eu falei de vários, mas agora, como o professor Nilo colocou, nós estamos situando... Em democratizar, aí eu tenho que me manifestar. Cuidado com esse termo democracia. Depois a gente fala nele. Mas cuidado, hein? Não, eu quero dizer democracia no sentido de pluralizar... Go ahead, black man. Então, eu estou dizendo democracia no sentido, neste caso, no sentido de pluralizar, né, o currículo, pluralizar as teorias educacionais que possibilitem outros olhares para os estudantes negros, outros olhares para a avaliação, para o currículo, para a formação de professores. Então, quando pensamos em formação política, ela é uma formação integral, fazendo recorte na área da educação, repetindo, existem outras dimensões, mas o tempo é curto e hoje faremos um recorte na educação.
Então, nós temos essa formação política que os professores precisam ter. Porque ainda temos professores que pensam que a Lei 10.639 é no dia 20 de novembro, professor Nilo. Pintar os meninos de preto e botar bata, né? Oferecer acarajé, jogar capoeira e botar um vídeo na sala e dizer que está implementando a Lei 10.639. Então, nós precisamos fazer a formação política desses professores, precisamos fazer a formação política dos estudantes, dos funcionários, de toda a comunidade educacional, toda a comunidade escolar, né? Para que a Lei 10.639 e a 11.645, como expressões, né? Que a lei obriga o ensino de história, cultura africana e afro-brasileira na educação básica, né? Assim como a 11.645, a educação indígena. Então, quando nós falamos a história indígena e a participação indígena, quando nós falamos da 10.639, a 11 de 2002, e a 11.645, que é da comunidade indígena, nós estamos falando sobre isso. É preciso que isso seja entendido como uma política nacional de educação, né? Pensar a política de construção da identidade brasileira. A identidade brasileira. E, Romilson, deixa eu te cortar rapidamente. Fica à vontade, nós estamos conversando. Não mais parece não. Uma política de Estado, como disse a professora Anunciação numa das nossas revistas. Uma política de Estado. Não pode ser uma política de governo, porque esse governo que sai agora destruiu a educação em todos os níveis, né? Porque eram políticas do governo anterior, eram políticas de governo. Quando chegou o novo governo, o novo desgoverno, houve uma política de destruição da educação. Então, a educação e a Lei 10.639 tem que ser uma política de Estado, como disse nossa colega, a professora Anunciação, nessa mesma revista. Isso. E para isso, né, eu estou aqui enviando aqui para o pessoal. Então, para isso é preciso formação, né? Formação, inclusive, que a Associação de Pesquisadores Negros e Negras da Bahia tem buscado fazer em seus congressos, né? Nossos congressos, de uma certa forma, sempre trabalham na medida que tem palestra, na medida que tem apresentação de trabalhos, oficinas. É um espaço de formação, o Congresso Baiano de Pesquisadores Negros é um espaço de formação. A associação é composta basicamente por professores, estudantes e também funcionários das universidades, né? Então, é uma comunidade, é um espaço de formação. Então, todos nós precisamos de formação. Quer que já tenhamos tido alguma formação sobre a Lei 10.639, mas a formação é continuada, é sempre. A gente sempre precisa atualizar sobre as novas discussões. Precisa atualizar que essa formação política implica a descolonização do pensamento, a descolonização do conhecimento. Então, não basta apenas introduzir os temas, como digo, né, os temas de preto, os temas de índio, né, pejorativamente que eu estou falando, né, óbvio que eu não penso assim. Né, introduzir esses temas, botar no dia do índio os meninos pintados de índio como foi, né, com aquela sainha de índio, e dizer que isso, o cocá e um negócio, e dizer que isso está fazendo implementação e a valorização da comunidade indígena e das culturas indígenas, dos povos indígenas. Não é isso. Então, a formação política, professor Nilo, alguém está falando aí, eu não consigo ler, por favor, se eu puder ler para trazer para a gente. Então, essa formação política, ela implica em outras dimensões. Essa implica dimensões em saber também, além dessas questões, como introduzir orçamento nas políticas públicas. A gente precisa entender o que é uma política de Estado, como o professor Nilo falou ali, o que é uma política de governo, o que é uma política pública, né? O que é uma política setorial, e como isso é importante para a efetivação das ações afirmativas, porque são políticas afirmativas. Então, a formação política não é necessária apenas uma formação partidária, mas é uma formação onde a gente pensa política dentro das relações de poder. As relações de um poder que, infelizmente, é branco, cristão, heterossexual, masculino e colonial, entre outros.
né? O poder, então, quando a gente pensa em formação política, é formação de compreender as micros e as macro relações de poder que interferem na produção das desigualdades sociais, étnico-sociais, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, as diferenças, desigualdades geopolíticas, que são diferenças no âmbito internacional, né? As epistemologias do Sul já são fundamentais, mas são distorções que são também no âmbito municipal, estadual, regional. Entre a Simone Tebet, aí eu vou fazer, professor Nilo, um desabafo aqui, né? E convocação, eu acho que a gente precisa, com que o ex-presidente Lula ganhe no primeiro turno. Eu vi equivocadamente a professora a Simone Tebet dizendo que ela vai lutar para que o Nordeste seja o Sudeste, né? Ela tomou o Sudeste como referência, né? Quando, na realidade, a concepção que nós temos hoje, pensando no modelo civilizatório, mostrando o modelo de sociedade, será que é a sociedade do Sudeste que nós queremos? Será que é um país, é um Estado industrializado com as desigualdades que tem São Paulo, né? Que tem o Rio de Janeiro? Será que é um Sudeste que eu quero, pensando no Rio de Janeiro como está pensando e votando em Bolsonaro? Então, a gente tem que repensar essas questões, né? Que regionalismo é esse? A Simone foi infeliz, né? A Simone Tebet foi infeliz ao comparar o Nordeste com o Sudeste. Obviamente que eu sei que a gente precisa, sim, dos investimentos. Se eu dissesse assim, olha, se eu for eleita, eu vou lutar para que o volume de investimento que tem sido feito no Sudeste vá para o Nordeste. Nós precisamos ampliar, né, fazer ações afirmativas para distorcer, ou melhor, para regularizar distorções históricas de investimento que foram feitas no Sudeste. Nós vamos, ao longo do nosso governo, investir mais no Nordeste do que no Sudeste. Era isso, não é ser igualitário, não. Não é investir a mesma coisa que investiu no Sudeste, a mesma coisa que vai investir no Nordeste, porque aí mantém as desigualdades. É preciso que seja afirmativo, uma discriminação positiva, aonde o volume de investimento seja maior no Nordeste. Então, a gente precisa construir essa formação política para Simone Tebet, para que ela entenda o que são as desigualdades, que são as políticas afirmativas, e como elas agem estrategicamente na redução das desigualdades. É preciso a gente pensar política e formação política, gente, para que os conselhos municipais tenham ação deliberativa e não apenas consultiva. A gente não tem ideia do papel e da força que tem, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, que pode barrar as contas de um prefeito, como eu conheço alguns que foram barrados, porque simplesmente não prestou conta da Covid, porque simplesmente o plano não está sendo implantado. Haja vista o Conselho Municipal de Saúde ser um conselho deliberativo, ele delibera, não é apenas consultivo. Então, eu preciso que a sociedade, que as crianças, os estudantes, tenham consciência disso, que para melhorar a participação do Conselho de Saúde e Educação, nem todos são deliberativos, alguns são consultivos, né? Mas eu estou usando o exemplo de saúde, que é deliberativo. Então, mas tem um conselho de... Então, na educação temos vários conselhos. Conselho da merenda escolar, conselho de educação, conselho do caixa escolar, temos vários na área de educação, conselho de turismo, conselho de desenvolvimento, conselho do meio ambiente, conselho de desenvolvimento urbano, conselho municipal de segurança. Então, nós temos vários conselhos e é preciso que a sociedade entenda a importância da participação. Isso é preciso que uma formação política que crie essa possibilidade. É preciso uma formação política que nós consigamos entender a teoria democrática deliberativa. Pronto. Que é essa... Romilson, deu a deixa. Eu estava aqui doido para te interromper. Tem uma pessoa aqui que... Agora você deu a deixa. Olha só, Romilson. A democracia... Professor Nilo, a professora Célia está pedindo para entrar aqui. Romilson, eu estou falando, Romilson. Depois você fala, você falou, agora que eu... Não, é que a professora Célia pediu... Você devia parar no estar sua fala. Agora deixa... Não. Depois você autoriza a professora Célia entrar no caso. Olha só, Romilson, deixa eu falar.
senão eu perco. Você sabe que eu tenho problema de memória, você sabe, né? Deixa eu dizer, olha só. Você falou em democracia, não falou em democracia? Bom, eu disse no início que a gente ia discutir democracia, né? Os conselhos são fundamentais para democratizar a ação da participação popular, certo? Então, veja bem, nesse sentido, eu queria falar exatamente de democracia. Democracia, tá? Não é uma coisa que cai do céu. O professor Décio Pereira, analisando o livro de Douglas North sobre as instituições, foi muito preciso, né? O livro de Douglas North, que foi o Prêmio Nobel de Economia, é magnífico para entender o que está acontecendo no Brasil. E ele disse, instituições, o professor Bresser comentando Douglas North, instituições não se importam. Não se importam. A democracia é uma instituição, ela não se importa. A democracia é fruto de um processo de aprendizado. Então, quando a gente fala nos conselhos, isso ela entende bem, até mais do que eu, quando se fala nos conselhos, é preciso entender, acima de tudo, que eles são instrumentos fundamentais para a construção democrática, mas que a democracia não se importa. Nós estamos num processo lento e gradual, interrompido várias vezes de construção democrática. Entende? Então, por exemplo, quando você fala em formação, aí eu vou voltar ao tema inicial, que é a formação, o movimento negro enquanto formador. Não é isso? Que é um belíssimo livro da nossa colega Dilma Lino Gomes. Não, Nilma, minha amiga Nilma. Agora, só que aí é que está a questão da democracia. Para concluir, o movimento negro formador se formou numa base equivocada eurocêntrica e formou os seus quadros nessa base eurocrática, nessa base eurocêntrica. Ou seja, trazendo a possibilidade de democracia como algo que fosse dado, caiu do céu. E não povos de outras formações culturais trazem outra forma de discutir a participação popular. Normalmente se resolve por consenso. E essa democracia eurocêntrica, ela vem como a democracia desse negócio da dialética, ou seja, do contrário. Entendeu? Você me desculpa eu ter perguntado, eu estava na cachoeira da minha argumentação. Bem-vinda, professora Célia. Desculpe a... Não, isso aqui é um bate-papo, professor Nilo. A gente está batendo um papo. Seja bem-vinda, professora Célia. Eu vou passar a professora Célia já, também para dar sua palavra. Né? Mas isso aqui é um bate-papo. Na verdade, a gente se empolga, né? A gente só tem que controlar, como o professor Nilo me lembrou bem, né? Para que a gente também não... desculpe até para eu não impedir a sua fala, porque isso é importante, a gente democratizar para todos poderem falar, né? Então, eu concordo com o que o professor Nilo falou. Pode falar à vontade. Não, vou me conter mais um pouco, porque é preciso que todo mundo fale. Mas aí eu vou pedir passar para a professora Célia, que ela tinha algo para comentar com a gente, e a gente continua falando sobre essa formação política, a importância dos conselhos, a importância e outras questões da democracia e outras questões mais na questão da formação política. Professora Célia, fique à vontade. Essa questão dos jogadores, hein? Sim, a gente vai depois ainda entrar falando sobre a formação da professora, a questão do IDEB, né, dos indicadores de educação, e do jogador, mais uma vez, que sofreu racismo, né, o Vinícius Júnior, né, e olha que é de um time internacional, né, se eu não me engano, deixa eu ver o time aqui que ele é atacante do Real Madrid, na Espanha, né? E aí a gente ainda sofre sobre isso, mostrando, inclusive, que a questão não é isso. Mas antes de passar para a professora Célia, eu só queria reforçar, professor Nilo, que o professor Nilo está dizendo uma coisa que é importante para a gente pensar. Os movimentos negros e os movimentos sociais foram muito baseados no pensamento de Marx. Né? Não que não seja válido o pensamento de Marx, mas como o professor Nilo disse, nós temos outro ponto de vista, né? Outro ponto de vista que Marx não deu conta, que é o ponto de vista étnico-racial.
Mas a professora Célia também quer falar e eu vou abrir para a professora Célia. Fique à vontade, professora. Bom dia a todos e todas, que alegria, né? Mais um domingo, estamos aqui com o nosso pré-candidato a deputado estadual, o professor Nilo Rosa, número 18885, e com o professor Hamilton, nosso coordenador-presidente da Associação Baiana de Pesquisadores Negros. Esse tema, parece que está um delay aí, né? Tem alguém com o microfone, com algum som. Nilo, acho que deve ser o seu. Que deve ter. Isso, agora melhorou. Não, é porque estamos ouvindo. Não fiz nada, não. Pode ser alguém que está nos ouvindo, né? E abriu. Não, não pode, não. Acho que não. Não parou, não? Não. Parou. Vai, professor. Parou agora. Pode ser agora, que esteja com o microfone aberto. Pois é, então, que alegria estar com vocês. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Mais um domingo, estamos aqui juntos, discutindo um tema tão importante, né? Formação política, avaliação da educação básica e estudantes negros, né? E ver o professor Romilson falar da fala da nossa pré-candidata a presidente da República já mostrou a total desqualificação para assumir o nosso país. Porque quando o cidadão, a cidadã já entra pensando que o modelo é aquele ali, nós já estamos, né, para escanteio, 4 anos de escanteio, porque não tem como mudar um conceito desse. É como o atual presidente, que ele já dizia como ele ia fazer. Ele fez pior. Mas nada do que ele está fazendo foi diferente do que ele disse que ia fazer. Ele só piorou. A mesma coisa está acontecendo. E eu até estava admirando, né, o desenvolvimento dela nesse processo eleitoral todo, mas fiquei assim, realmente, eu digo, pronto, ela tem que voltar para reestudar e tomara que a assessoria seja capaz de identificar esse problema, porque em 2018, eu participei antes das eleições de 2018, que eu fui pré-candidata a governadora aqui da Bahia, eu participei de um debate com o atual presidente, candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Acho que o professor Nilo Rosa estava lá, foi na Universidade Estadual de Feira de Santana. Lembra que ele esteve lá? Ele esteve lá fazendo estudo que culminou no projeto do seu livro. É o único candidato a presidente da República que tem um projeto para o Brasil mesmo, sério. Está no livro dele, o último que foi publicado, eu tenho esse livro, e ele para construir esse livro, ele fez uma pesquisa e saiu ouvindo. E eu na mesa falei para ele o total equívoco que ele tinha quando pensava no futuro do Brasil sem entender as problemáticas raciais, que ele não entendia nada até aquela data. E ele foi de uma felicidade tão grande. Ele visitou a Bahia, foi não esteve na Associação dos Pesquisadores Negros, né? Mas deve ter tido acesso aos anais, aos tantos anais, já deve estar, o quê? Uns 13, né, anais de pesquisa. Mas ele visitou a Associação Protetora dos Desvalidos, Ileaê, Olodum, conversou com muitos dos militantes do movimento negro e social da Bahia e mudou um pouco o discurso, melhorou bastante. Então, nós esperamos sempre que os pré-candidatos estejam nesse buscar de aprendizado a cada participação de processo eleitoral. Porque sem reconhecer as questões raciais hoje no Brasil, não tem como sobreviver. Nós somos maioria. Não é à toa que o antigo prefeito da cidade do Salvador colocou a sua condição de pardo para adquirir mais de 130 milhões aí, ó, para participar, para captar recursos para o fundo eleitoral. Ou seja, a equipe dele não foi capaz de ver que houve um estudo científico, o IBGE fez um estudo, um trabalho científico e detectou que a maioria da população brasileira não conseguia identificar sua cor. Era pardo, era cor de jambo, era burro quando foge, era loucura. Então, houve uma padronização científica, foi um método. Pessoas que você olhava e via de melanina acentuadíssima e se dizia pardo. Quando os brancos nunca erraram, eram brancos mesmos. Muitos pardos como ele
até antes de 2018, se diziam brancos. Se é que ele é pardo do que ele está dizendo agora. Ok? Aí, de repente, não, rapaz, pode jogar lá que é qualquer coisa, mas não foi qualquer coisa, foi uma pesquisa científica, fundamentada. Quer dizer, quando é para conveniência, a conveniência dos brasileiros, os candidatos a presidente da República, tem uma conveniência de ter que falar para todos os brasileiros. Ou seja, eles precisam dos votos de pretos, brancos, indígenas, de todo mundo. E nós somos a maioria. Esse é o equívoco, eles não conseguem enxergar, não conseguem falar para nós. E quando fazem, nos excluem. Não tem como construir. Aí, professor Hamilton, o senhor foi muito feliz. Não tem como construir política pública nesse país sem nos incluir. Porque não, essa fala não é minha, não. Nós não somos o problema. Nós somos a solução. Eles ainda não descobriram isso, pô. Nós somos a solução. Isso, professora. Mas... inclusive, eu penso assim, esses discursos, né, tanto de Bolsonaro como de outros, né? Não ficar falando o nome desse pessoal, não, do atual presidente. Do a gente tira o nome deles para não ficar dando golpe. Isso. Oi, Nilo, não estamos te ouvindo. Pode falar, Nilo, não estou te ouvindo. Seu áudio está desligado, Nilo. Seu áudio. Evite palavras de baixo calão na nossa revista, por favor. Tá bom. E eu falei... Vou melhorar o nível. Não, o nome do presidente que ele não quer que cite. Tá certo. Aí eu dou aquela minha gargalhada. Nós somos doutores, temos boas famílias, então não fica bem, né, para nossos ancestrais, meus pais já morreram, né, ficar sabendo que eu estou usando palavras de baixo calão. Eu tomava tapa na boca da minha mãe quando eu falava palavrão, agora eu vou ficar ouvindo palavrão na minha... Tá bom. Desculpa a brincadeira. Não. Gente, aproveitando o pessoal que está aí, não se esqueça de dar o like, dar a curtida, compartilhar, que isso é importante, fazer comentários para que a gente possa discutir. Professora Célia, que gosta de sempre ficar acompanhando, professor, fique à vontade, porque eu sou meio ceguinho, ainda no celular aqui, para eu olhar aqui o que as pessoas estão dizendo. Tem muita gente boa aqui, entrando, Rosemary, Mariane, Erivaldo, Rita Pinho, Hamilton Borges está aqui conosco. Grande Hamilton. Hamilton precisa um dia pedir para entrar, Hamilton. Magali Figueiredo. Hamilton. Gente, Raiozinho, a Laís, e muita gente aqui maravilhosa, os integrantes do grupo, né, dos pesquisadores, né, Jeane, Luane, Google, nossa, gente, Maurício está aqui também, Muri Júnior, Barreto, nossa, cara, muita gente transitando. Então, gente, aproveitando, pensar política... até fora. Então, as políticas... Fora aí, ó. Mas essa é Florita. É Florita, Nilo. É Florita. Essa é minha subia. Vejam só, gente. Tem as políticas de segurança. Então, quando nós estamos pensando em formação política, quando nós falamos em formação política, é porque justamente esses candidatos, alguns candidatos, esses principalmente, eles acreditam e confiam na ignorância política da nossa sociedade, que foram, a partir de determinados, sistematicamente, através de igrejas, através de youtubers e de filmes, de propagandas, foram desconstruindo a formação política, a formação cidadã, né? O que torna necessário as populações, os estudantes, os professores, toda a comunidade, entender o que é um PPA, o que é uma LDO, o que é uma LOA, a PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Precisa saber o que é o orçamento participativo, precisa saber o que a professora Célia sempre fala aqui, o que é a auditoria da dívida pública, o que é a dívida pública, como foi que ela foi constituída, como essa pandemia e essa estratégia política aumentou a dívida externa. Nós vamos ter uma dívida externa, não, uma dívida pública. Nós vamos ter uma dívida pública maior que a dívida pública externa, tal. FMI, uma série de questões. Precisa conhecer a Constituição,
né? O Eu não nosso admito... candidato a deputado federal pelo PSOL, Jorge X, está aí conosco também, viu? Grace e Anne Yasmin. Nossa, tá bombando aí nossa live em pleno domingo. Parabéns. Obrigado, gente, por estar aí. Não se esqueçam de dar o like, dar a curtida, né? Então, veja só, então nós precisamos de ter essa formação política, essa consciência crítica, né? Como é que nós estamos cidadãos e cidadãs que não conhecemos a Constituição, não conhecemos o artigo 5º, pelo menos, da Constituição, ou não conhecemos a estrutura da Constituição. Para mim, a Constituição brasileira deveria estar em todos os anos da educação básica. Todas as disciplinas deveriam ter no currículo estudar a Constituição. Então, pensar na formação política, né? Pensar numa formação que é a proposta desse espaço também, quando nós estamos aqui discutindo, claro, trazendo alguns aspectos do cotidiano, alguns aspectos objetivos, é essa questão. Mas eu queria passar para um segundo tema, professor Nilo, e aí retomar a provocação, que é a provocação básica sobre o IDEB, né? Essa semana nós tivemos a divulgação. Deixa eu falar rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo o que é o IDEB-SAEB. Então, vejam só, gente. O IDEB, né, é um indicador, né, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Tem o PISA, que é internacional, tem outros, mas o IDEB. Vamos pegar o IDEB. O IDEB. Então, o IDEB é composto por dois outros aspectos. O exame, é o SAEB, né, tem a SAEB, que é o Exame de Proeficiência, né? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, é feito por duas disciplinas básicas, português e matemática, né? Então, esse IDEB é composto pelo Sistema de Proeficiência, né, que é o desempenho dos estudantes nas disciplinas de português e matemática, e a parte de fluxo, que é... Então, são dois elementos que se juntam para calcular o IDEB, né? Então, um é o exame de proeficiência, que envolve português e matemática, inclusive o IDEB foi criado no governo Lula em 2007, antes tinha prova, até 2019, antes era a Prova Brasil, até 2019, 2007 Lula cria o IDEB, né? Então a gente tem a primeira parte de cima, que é o exame de proeficiência português e matemática, e uma outra parte que é o fluxo, que envolve reprovação, abandono, né? O abandono do aluno, né? E outros elementos mais. Então, o que é que aconteceu no ano? Esse ano é feito anterior. Então, nós tivemos o IDEB em anos ímpares. No ano de 2021, nós tivemos o IDEB. Ora, o que é que aconteceu em 2021? A gente sabe, né? Nós viemos de a pandemia, 2020 pandemia, 2021 a pandemia. E aí, tem duas contradições que eu queria que depois os colegas comentassem, que é a questão sobre a qualidade da educação, né? Não necessariamente sobre o IDEB, mas sobre a qualidade da educação e a problemática negro e educação. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão negro e educação. Então, o que é que acontece? Oi? Eu não vou me usar nessa área, porque essa área é muito sua e da professora Célia. Eu queria fazer um comentário rápido a esse respeito. É importante esses índices, né? Mas esses índices são extremamente manipulados e também são distorcidos. Eu vou voltar ao tema anterior, não vou voltar ao tema, vou fazer a afirmação anterior. Sem a implementação efetiva da Lei 10.639, o IDEB, o BDERB, qualquer índice significa fake, farsa, tá? Nós precisamos fazer uma luta muito forte para a implantação da Lei 10.609, porque formar jovens, para dizer, como dizem alguns africanos, os ancestrais, os gauleses, nossos ancestrais, tá? Não significa nada, nada. Eu só queria só fazer esse comentário e passar para a professora Célia, que tem mais autoridade para falar desse índice do que eu. Não vou falar do índice, até porque o professor acabou de explicar direitinho, aí eu vou ficar repetindo, né? Mas dizer, eu não concordo com o professor Nilo Rosa, eu concordo com ele no sentido que nós temos
que ir para cima para viabilizar que essa estrutura governamental atual não continue fazendo todo esse desmonte e chegue à Lei 10.639 e as demais que as sucederam para ampliar o ensino da cultura afro. Agora, vejam só, nós temos uma grande preocupação com a questão do IDEB, porque também foi um índice científico, não é um índice à toa, não. Se é manipulado também ou não, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, as experiências que eu tenho, ele é um bom indicador. A grande questão é entender ele, aquela gestão conseguir entender e implementar o que ele solicita para que os alunos consigam estar qualificados. Então, não adianta só criar toda a estrutura para aplicar o IDEB. Por exemplo, o IDEB da Bahia melhorou, por incrível que pareça, do ensino médio, melhorou nos últimos 20 anos, está melhor do que os últimos 20 anos. A pessoa sente séria, como todos nós estamos ouvindo dizer que o IDEB é o pior do Brasil em comparação aos outros estados do Brasil. Percebam? São situações diferentes. Esse IDEB aí, se nós olhássemos só para o nosso umbigo, nós diríamos que o atual candidato a governador, professor Jerônimo, nosso colega lá da UFES, que não deu aumento aos professores, não nos atendeu quando das nossas demandas, mas ele conseguiu viabilizar o melhor IDEB de todos os tempos na Bahia. Célia, deixa eu te interromper rapidamente. Nesse sentido, não foi manipulado. Se fosse manipulado, o poder que não tem, teria feito essa manipulação. Não, agora, deixa eu interromper a professora Célia. Nesse momento, ela não está ouvindo. Professora, está ouvindo. Professora, não, professora. Estão vendo, né, pessoal? Romilson 2 dias aí, não deixa eu falar. Espera aí, Romilson, deixa eu falar, interromper a professora Célia. É porque Romilson tem uma leitura totalmente diferente da sua leitura nessa questão do IDEB. Romilson colocou para mim ontem, numa conversa nossa, que esse IDEB do governo do Estado e do Brasil como um todo foi manipulado em função da aprovação. Romilson, eu queria que você esclarecesse, porque senão fica parecendo que esse governo melhorou o IDEB. E nós sabemos que esse governo da Bahia é avesso à educação. Nós sabemos, professora, nós somos professores da UFES, colega do professor Jerônimo, e sabemos o desprezo que esse governador da Bahia tem pela educação. Então, Romilson, vai lá, esclarece isso aí. Não, sai professor, professor, entenda bem, governar o Estado, ainda mais um Estado nas proporções do Estado da Bahia, e eu não tenho que estar aqui defendendo o governador, muito pelo contrário, não é tarefa fácil. O governo encontrou o Estado, nós não tínhamos nada. Se fez uma escolha, se escolheu pela vida. Houve um investimento na área da saúde fantástico. E agora, em paralelo, fez muito pouco do que poderia ter sido feito pela educação. Agora, comparado ao que os governos anteriores já fizeram, na minha opinião, e fruto de pesquisa. Eu vou deixar o professor Romilson falar aí sobre essa constatação. Eu tenho uma pesquisa que mostra que o IDEB da Bahia nos últimos 20 anos está melhor, entendeu, do que já houve. E não foi manipulado, não foi um dado manipulado. Eu estou falando disso. Agora que o governo derrubou e fechou escolas, que o governo poderia ter sido mais proativo com relação a viabilizar tecnologias para os nossos estudantes. Existem projetos que levavam a internet para as casas dos estudantes que estivessem matriculados e não foi implementado, porque eu tenho uma série de críticas, mas o ponto foi o IDEB. Então, vamos mergulhar nos números e constatar. O IDEB da Bahia foi melhor. Imagine, gente. Professor Romilson. Lá é o governo. Professora Célia. Professora. O governo do Smith e aqui é o outro governo. É o governo do IDEB. Professora, tem um comentário importantíssimo. Romilson, rapidinho. Só para polemizar com a professora. Rápido e objetivo, e clínico, cirúrgico. Outra questão, professora. Investimento em saúde
não é apenas construir hospitais e clínicas. Na entrevista do meu governador, Kleber Rosa, do meu candidato a governador Kleber Rosa, ele foi muito específico nesse ponto, mas ele esqueceu de um ponto, o investimento em saneamento básico. Construir clínicas e hospitais é atuar na ponta lá, atuar na ponta. Então, mesmo aí... professor, vá para as famílias que têm os seus pais, os seus parentes precisando de hospital. Não, professor. Nós estávamos carentes de atendimento de urgência e emergência. Porque, olha, professor... Nós estávamos carentes de atendimento de urgência e emergência. Pelo amor de Deus. É questionável. Espera aí, professor. Romilson, é questionável. Por exemplo, o Bahia Azul coloca nas nossas praias milhões de toneladas de esgoto. Isso é doença. Isso é doença. É preciso cuidar da saúde, mas a saúde preventiva. Essa é a questão, professor Romilson. Primeiro ponto, que é o IDERB. Você me falou, professor, desculpe, o Romilson me orientou. Agora ele vai me deixar. Professor Romilson, antes de o senhor falar sobre o IDERB, e vários fundamentos de causa, porque eu tenho pesquisa também. O professor Clóvis Oliveira, que foi nosso colega lá da UFES e atual professor da Universidade Federal da Bahia, está aqui com a gente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Assília. Ele fala aqui, todos sabemos as vantagens simbólicas de se declarar negro quando o eleitorado é majoritariamente negro. Ele quer saber de nós aí qual é a vantagem monetária. Eu falei já, viu, professor Clóvis, para o atual prefeito, o ex-prefeito de Salvador, por exemplo, foi um fundo eleitoral, né, muito volumoso, 130 milhões aí que foi liberado para ele. Professor Clóvis, se o professor Clóvis quiser participar, professor, fique à vontade, só pedir aqui. Professor Clóvis. E vamos está dizendo aqui, concordo com o Marcelino, sou coordenadora da rede, não há trabalho efetivo sobre nossas questões. Ele está falando aqui. O candidato Léo Prates, deputado federal, também está aqui com a gente. Ivana está comentando, são ações muito pontuais de professores ativistas, mas como política, o trabalho ainda é frágil. Ela está falando aqui, frágil e perigoso. Então está todo mundo participando, nós estamos estudando. Se professor Clóvis, se o professor... Ele está falando aqui também, eu estava aqui procurando o vídeo da professora que gravou com macarrão no cabelo em protesto e ainda foi processada por denunciar o racismo estrutural da escola. Sei que é um caso tópico, mas não é gelado. E aí o pessoal está bombando aqui, Está bombando o negócio aqui, viu? Rapaz, aqui. Aqui, Quem fiscaliza pessoas como o ex-prefeito, que se autodeclara com esses objetivos? Não, ele está sofrendo processo. Ele está sofrendo processo eleitoral aí, viu, gente? A coisa não está à toa, não. O Tribunal Superior Eleitoral está iniciando aí uma análise, ele vai ter que explicar. Inclusive, ele já explicou até na televisão que o erro é do IBGE, porque ele é pardo. É só olhar para ele, uma pessoa branca, e ver que ele é pardo. O IBGE, é fraude, professora. Todo que ele seja pardo é negro. O IBGE, eu justifico para as pessoas. O IBGE disse. Os empresários que é empresário, capitalista, são pessoas fraudam o tempo todo. É fraude, simplesmente fraude. Diga, professor. O IBGE disse que todas as pessoas que se disserem pardo automaticamente lê-se branco, por causa da pesquisa que mostrava isso. Eu não sei se está na hora de rever a pesquisa, eu não sei o que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer, eu só sei que os outros candidatos, verdadeiramente pardos e negros, foram prejudicados, porque o recurso que podia ter ido para ele foi para pessoas como o prefeito, o Semineto e outros que se utilizaram, quer dizer, uma estratégia tão dura que nós batalhamos tanto para conquistar uma reparação desse processo eleitoral, e eles vêm, né, numa estratégia, eles sempre fazem isso, uma estratégia legal, e nos tiram esse direito. Mas vamos então, gente, veja só, alguém está perguntando aí se os comentários estão desativados, parece que não. Deixa eu só. Eu acho que sim, você parou aqui.
Como é que desativa? Eu não desativei com os comentários. Como é que desativa os comentários? Romilson, fala, Não sei, Romilson. Deixa aí essa questão para depois. Então, veja só. Eu tenho compromisso. É o tempo, ainda tem um tempo. Veja só, gente. Primeira coisa, eu queria só destacar alguns aspectos. Essa é uma discussão bem polêmica. A gente vai precisar fazer um live para discutir, avaliar gestão, né? Avaliar as gestões. Aí a gente vai ter os dados para poder a gente avaliar a gestão. Quando estamos falando especificamente do IDEB, a colocação, todos os dois estão corretos. Tem uma zoadinha aí que tá uma zoadinha aí. Desliguem, por favor, o microfone que tá uma zoadinha. Desliguem o microfone, por favor. E Célia, por favor, desliguem. Para poder. Isso, agora melhorou, por favor. Obrigado. Então, eu vou ser rápido para devolver a palavra a vocês. Então, é bom essa polêmica, porque ajuda a gente a pensar, né? Ajuda a gente a dar a dinâmica da nossa revista e da nossa live. Agora, eu queria destacar, os dois para mim estão certos. O que é que acontece com relação a esse IDEB especificamente? Quando a gente fala em distorção, quando a gente fala em manipulação, às vezes a palavra pode ser usada assim, interpretada de forma equivocada. O que é que acontece? No ano de 2020, 2021, houve uma aprovação automática, né? Então isso impactou no indicador, porque por isso que eu falei no começo. Como o indicador são as notas de português e matemática, em relação, considerando também o fluxo, quer dizer, reprovação, abandono, né? E a reprovação, por exemplo, na medida em que eu tenho um baixo número de reprovação, ninguém foi reprovado, isso vai impactar nos indicadores, porque a conta é feita com a média entre português e matemática, multiplicando-se pelo o outro elemento, que é o fluxo. É o percentual de reprovação, de abandono, né, e de ausências. Então, quando eu pego um desses indicadores que tem uma alteração, isso pode provocar na alteração. O IDEB e os indicadores, eles devem ser analisados, e aí o objetivo não é, na realidade, avaliar, né, nenhum governo, que aí a gente precisaria discutir, né? E até porque o tempo também já estamos acabando, a gente tem que repensar essa questão dos horários, e a gente tem ainda uma outra modalidade que é para a gente discutir, que é o racismo com relação ao jogador de futebol. Mas então, eu só queria destacar isso, né? Então, além desse elemento que estava colocando, me parece que tem também o percentual das escolas que voltaram em 2021. Então, tiveram muitas escolas que em 2021 ainda não tinham retornado. Então, isso também, em termos... Se eu não me engano, eu não pensei em aprofundar tanto essa discussão, mas, se eu não me engano, acho que foram 70% e, se eu não me engano, é de 70% a 80% que eles analisam, né? E apenas 70% dos que eles analisam, quer dizer, 70%, acho que de 80% foram, porque nem todas as escolas também tinham retornado às questões. Então, na realidade, o que eu concordo com a professora Célia e concordo também com o professor Nilo Rosa, né? O IDEB é um indicador, lógico, assim como o PISA, é indicadores que a gente tem para avaliar, né? E aí eu não queria entrar no aspecto de avaliação da gestão, ou de determinada gestão, de outra gestão, mas dar a ênfase para a população negra, né? Então, esses índices para os estudantes negros, que em sua grande maioria são de escolas públicas, e que em sua grande maioria não tiveram acesso à internet, né? Não tiveram acesso às aulas, né? Apesar da televisão você ter tido aula, mas a gente sabe que a gente tem problemas com relação a isso. Então, o que é que a gente tem e teve de concreto com relação a essas questões? Então, houve e ocorre alguns problemas nesse IDEB, né? Que a gente precisa uma live só para discutir isso, né? Para a gente colocar. Mas eu queria fazer uma próxima provocação por causa do nosso horário. A gente já passou aqui, era para ser 1 hora, já são 12 horas, e eu não queria deixar de discutir um outro elemento, um outro aspecto. E isso tudo que a gente está colocando, gente,
envolve a formação política, porque discutir os indicadores, avaliar a educação municipal e estadual faz parte, né, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Estadual de Educação, e discussões bem amplas que precisariam a gente fazer sobre essa questão. Mas eu queria trazer à tona, me permitam, né, e agradecer pelo debate, agradecer o pessoal que passou por aí, que está passando, né, legal, dê uma curtida, dê um like, né, fiquem à vontade, os comentários eu vou depois ver qual foi o problema, mas estão sempre abertos para poder se fazer. Então eu queria provocar os colegas agora numa segunda temática, que é a questão do jogador. Elo Negra está falando aqui que os estudantes não tiveram acesso à mediação pedagógica, né? Com a família também. Então, foram muitas as dificuldades, né? O nosso povo, não só urbano quanto rural, né? As pessoas que moram em comunidades mais afastadas, né, do meio urbano, foram para que não têm acesso à internet. Nós não temos uma resposta. A pandemia passou, pode vir a surgir outra, como já está se discutindo, na China já está em lockdown, e não foi feito nada para dizer assim, olha, gente, nós conseguimos atingir uma estratégia, pelo menos ampliamos o campo de ação dos cabos, né? Os cabos não, na verdade, todas aquelas. Pois esqueci o nome técnico que se dá, para viabilizar a chegada fibras óticas, né, para chegar à internet. Então, isso que, para mim, faltou da ação mais urgente, porque os prejuízos foram muitos, né, mas o fato de alguns pais terem ficado em casa para orientar os filhos ajudou. A questão toda é que foram muito poucos, só foi no momento inicial, e tudo depende de política pública, né, pessoal? É prioridade. Quando um governo não dá como prioridade a educação, qualificando os professores, viabilizando condições de trabalho para os professores e condições de ter aula para os alunos. Não adianta, pessoal, acabou essa história de só sala de aula e aluno. Além de sala, o ensino do futuro, que é o agora, é híbrido. Mas aí, professora... Quando eu entrei na escola, eu recebi um kit. Governo militar. Um caderno, Coronel Sebastião Dias, o nome da minha escola lá em Brotas. Um kit, um caderno, lápis, tal, tudo direitinho. Agora, os estudantes, quando se matricularem na rede pública, tem que receber, meu Deus, um celular, tem que receber as tecnologias e acesso à internet. Isso, professora. Nós não estamos vendo nenhum candidato a presidente da República falar sobre isso, ampliar. Eu soube que está vindo aí um recurso, uma ampliação orçamentária para a educação, mas tem que focar nas melhores condições para nós, professores. Então, veja só. Aí entra uma questão que, então, com relação a esse estudante negro. Então, eu tive a oportunidade, durante a pandemia, estar na direção de uma escola e dar aula, né, virtual. E o que é que eu pude detectar nesses estudantes de escolas públicas? Né? Então, o que é que acontece? Nós temos uma defasagem muito grande. A gente não pode deixar de considerar a condição social, né, e como isso dificulta, a condição econômica das famílias para manterem, né, porque tendo o celular precisa de rede, tendo a rede precisa de uma rede boa, tendo uma rede boa e o celular precisa de um espaço, né, para poder estudar, se concentrar. Não dá para numa casa, em pessoas que têm 2 cômodos, 3 cômodos, né, o menino estudar na sala, aonde passa um, passa outro, conversa, grita, cachorro late. Então, são uma série de problemas que a gente precisaria discutir. O que eu estou tentando... e aí a ênfase que a gente quer é essa articulação entre IDEB, os estudantes negros e as políticas, e a formação política, é justamente nesse sentido de pensar a importância dos estudantes, né, negros serem vistos com a especificidade que envolve esse grupo. Então, eu não posso ter uma política educacional, uma política para a melhoria do IDEB, enquanto não se pensar que precisa se ter uma política específica para este estudante negro.
Então, o IDEB nunca vai melhorar, o PISA, porque é um exame global, enquanto não se passar a olhar de forma diferente, né? E considerando as especificidades dos estudantes negros. Então, eu vou passar já para o último bloco. Vou passar a palavra para a professora. A Heloísa Eco aqui está aqui falando que a condição, você está falando da condição socioeducacional dessa família. Ela está concordando com você, né? Realmente você tem razão. Ela fala de novo aqui, as famílias pobres nem celular têm, quanto mais internet. Então, desse aspecto, é isso mesmo, Heloísa, essa questão. Então, é mais amplo do que se pode imaginar. E cadê? Quem são os candidatos que estão falando sobre isso? E aí, professora, eu vou passar... Em melhores condições para viabilizar a educação, que não é só na estrutura da escola, mas também nas casas. E aí eu vou passar já para os colegas falarem desse último bloco, que já estamos no último bloco. Eu queria provocar os colegas com relação a esse estudante negro. Nós somos estudantes negros, né? Somos ainda, a gente nunca deixa de ser estudante, né? Mas esse estudante negro tem essa especificidade. Tem que lidar com o racismo na sala de aula, o racismo na escola. Então, como é que a gente pode pensar em melhorar o IDEB, né? Melhorar a proeficiência da língua portuguesa, na matemática, quando não é considerado, como não são considerados, uma política educacional. Nós temos aí a UNEB e um conjunto de professores e professoras negros e negras que vem se debruçando sobre a área da educação, né? A educação em escolas públicas. E aí, mas a gente ainda continua alguns, né? Continua ainda com Vygotsky, com Vallon, com Piaget, né? Na melhor das hipóteses, Paulo Freire. Não estou dizendo que esses não sirvam, não, gente. Né? Eu estou dizendo que servem, são importantes, mas a gente tem outros. Tem a professora Ana Célia, a professora Lima, a professora Flantina, a professora Célia... Nossa, muita produção, né? A professora, muita gente que produziu e tem se pensado sobre a educação, olhando para esse estudante negro, né, que vive uma realidade social, vive uma realidade econômica, vive o enfrentamento do racismo diário. Eu vivi o racismo até o doutorado, né? A escola não lhe quer. A escola não lhe quer. E não estou falando nem de bullying, né, nem dos coleguinhas, não. O professor, a professora não lhe quer, o currículo não lhe quer, a estrutura física não lhe quer, né? Então, eu aí queria passar para esse último bloco, para o professor Nilo e depois para a professora Célia, para falarem sobre esse estudante negro. Oi, professora. Professor, a Aline Almeida, né, nossa integrante aí da Associação dos Pesquisadores, está dizendo o seguinte: também é ficção de uma geração que foi instruída a ter medo de estudar versus outras que têm acesso à informação. Então, o que ela quer dizer é: a comunidade escolar também precisa ser abraçada como um todo. Né? Então, essa política pública que é necessária, nós concordamos. O professor Nilo Rosa está sugerindo aos internautas que nós deixemos esse tema para depois, professor. A Heloísa aqui concordou, mas a questão do jogador fica para depois. Então, vamos continuar. Ficou muita gente esperando a questão do jogador. Mas já são 12 horas e 15 minutos, eu não sei se... Eu estou aqui à disposição. Mas não sei, vocês que sabem. Não, pode deixar, a gente poderia deixar, eu posso comentar na próxima semana, né? A questão, só relatar que houve essa questão, está nas redes sociais, né? Essa questão, inclusive um jogador que tem um trabalho social, com estudantes da escola pública também. Mas aí deixaremos isso para a próxima semana, né? E voltaremos. Racismo no esporte é uma coisa que a gente vai voltar sempre, né? Em função do nosso horário. Então a gente deixará para a próxima vez. Vamos então, nesse último bloco, né, que já são 12h10, e aí eu peço aos colegas também que tenham, como é que se diz, misericórdia dos nossos horários, né? E eu vou pedir ao professor Nilo e à professora Célia que façam as observações sobre isso e aproveitem e já façam as observações finais. Não esqueçam, gente, de dar o like, dar a curtida. Eu né? prefiro finalizar. Eu passo a palavra para o professor Nilo Rosa. Agora, a Linha Almeida está dizendo aqui, eu peguei a transição professor elitista praticamente mandando a gente desistir. Isso mudou bastante, felizmente. Não, isso. A gente não pode deixar de considerar que houve avanços.
Só que assim como ocorreram avanços, né, como ocorreu avanços, ocorreu também avanço, o racismo se atualizou, o racismo, as desigualdades mudou a forma, as desigualdades se ampliaram por causa da estratégia de achatamento do salário médio da sociedade, né? E então ocorreram várias estratégias. Então, há avanços, mas o outro também avança, né? O outro Quando também é alguma se coisa movimenta. que gera vantagem, todo mundo quer ser pardo, porque pardo no Brasil é sinônimo de negro, então está sendo negro por conveniência. Exatamente. As pessoas estão se dizendo em função das conveniências, não só para o benefício do momento político financeiro, do fundo eleitoral, mas também para concursos públicos. Essa semana eu entrei lá na sala da diretoria da Universidade Federal da Bahia, que eu sou professora, e uma das integrantes da comissão que avalia os estudantes que se autodeclaram negros para ter direito às cotas para acesso, muitos, você olha para você, porque agora a avaliação é fenótipo. Eu acho assim, gente, é muita coragem a pessoa de melanina sem acento nenhum, de olhos claros, e colocou lá, eu sou negro, ainda vai, tipo assim, se colar, colou, e ainda vai participar do processo de diagnóstico. Eu digo, não vou acreditar, olha a conveniência. Eles não entenderam, gente, que nós deveríamos pedir reparação financeira, nós não pedimos. E a Aline está dizendo aqui, ó, na verdade o racismo atualizou, absorveu nossos próprios argumentos para contra-argumentar. Aí entra a análise do discurso e o assunto fica pesado. Pois é, então vamos lá. Nós estamos colocar mais aí e vir para cá. Então, na próxima semana, gente, nós poderemos continuar. Eu estou realmente preocupado com o horário. E aí eu vou passar quem é que quer? Professor Nilo? Então, fique à vontade. Veja bem, professor Romilson. Professor Romilson, veja bem. Deixa eu falar rápido, porque o tempo urge. O caso do jogador lá na Espanha é um caso muito profundo, porque remonta a questões históricas, né, da Espanha, lá, da dominação dos mouros. Vai lá longe, vai muito longe, para a gente esgotar aqui numa live de 1 hora. O caso do Derby vai mais longe ainda, porque remonta à questão do sequestro dos nossos antepassados da África, que se dá antes dos mouros, não é? Então, são questões muito profundas. Por isso, nós precisamos alocar mais tempo em outros momentos. Eu acho que eu queria esgotar, concluir minha participação hoje, falando exatamente da formação que nós puxamos desde o início, que é exatamente a forma com que nós vamos sair, vamos caminhar para uma solução, que vai ser uma solução de longo prazo, que já vinha sendo colocada a partir de FHC, com suas políticas econômicas, com suas políticas culturais, Lula, Dilma, né, até aí. Depois daí é golpe e retrocesso em função desses avanços. Em função desses avanços, o retrocesso já é uma reação. Então, por exemplo, toda ação, ela traz uma reação. E essa reação agora é essa fraude eleitoral. Né? É uma fraude, é um crime eleitoral. O sujeito está cometendo um crime eleitoral, e um crime eleitoral por dinheiro. Em nenhum momento a figura está trazendo a questão do pardo. Na minha certidão de nascimento está a palavra pardo. Está lá, é do IBGE. Mas é um crime comum, é um batedor de carteira. Ele é um batedor de carteira. Está cheio de batedores de carteiras por aí. Isso, a professora Célia trouxe, já está nas instâncias judiciais. O sujeito tem que responder por esse crime. Né? Não é uma questão de debate, é uma questão mesmo da esfera judicial. E tem que ser assim. E o próprio ministro, Alexandre de Moraes, disse que as fraudes nessas eleições serão punidas. Serão punidas. Ele disse, o Alexandre de Moraes. Então, estava na hora de, por exemplo, chamar esse sujeito e ele dar uma declaração pública dizendo, eu errei, eu pequei, eu cometi um crime, agora sabe? É uma questão. Devolver o dinheiro do fundo, foi a assessoria que errou, disse que era só dizer que era pardo, né?
Uma coisa assim, eu vou devolver o dinheiro do fundo. Tal, realmente, Não, mas pessoal. isso, professora, ele tem que reconhecer que cometeu o crime, para que as pessoas saibam que é um criminoso. Que é um criminoso. Até porque nós sabemos que as grandes fortunas no Brasil, por isso eu sou a favor do imposto sobre grandes fortunas. As grandes fortunas no Brasil foram feitas nas costas do Estado, ou seja, nas costas do povo que paga imposto. Então, esse sujeito, que também é inominável, que também é palavra de baixo calão aqui no nosso espaço, esse sujeito cometeu um crime, mas porque ele foi educado nessa esfera da criminalidade comum, que é acharcar recurso do Estado. E foi com essa lógica que ele construiu a fortuna dele, dos inomináveis, né? Dos inomináveis. Então, está na hora de fazer uma penitência. Entende? Nós não estamos falando em nomes, mas todo mundo sabe de quem nós estamos falando, né? Com certeza, um internauta que escreveu o nome aqui, eu li. Mas todo mundo está sabendo de quem nós estamos falando. É claro, os algoritmos. Não foi só ele, não. Tem vários outros, né? No Brasil afora. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Então, para concluir a minha participação. Quem falou o nome foi Lin. Oi, professora? Não, quem falou o nome dele foi Lin. Lin? Não, a professora está dizendo que ninguém falou o nome do sujeito, da não. pessoa. Claro. Nem eu, nem você, nem o professor Romilson, o professor Nilo, falamos o nome. A Marlene escreveu aqui quando eu li e falei, ela está falando de tal pessoa, mas nós não falamos o nome de ninguém. Nós estamos apenas dizendo o que aconteceu. Eu fui bem educado. Aconteceu, exatamente. Aconteceu. Agora a Lin está dizendo aqui, eu não falo está lhe ajudando. Lin está dizendo aqui, professor Nilo, ela está dizendo o seguinte, que tem que considerar a infiltração de movimentos nazistas em torcidas organizadas, que é outro assunto muito pesado. Eu concordo com o professor Nilo Rosa, eu sei que ele não terminou a fala. Professor, sério, deixa eu ver se o professor Nilo terminou. Aí eu passo já para a senhora já faz as considerações finais. Não, eu terminei. Eu só queria dizer isso, que esse processo da Espanha é um processo histórico que remonta a muito tempo lá, dos mouros. O processo nosso é um processo histórico também e que nós temos que nos concentrar na questão da formação. Na questão da formação, que passa pelos conselhos, que passa pela avaliação do movimento negro, que foi... O movimento negro, infelizmente, foi expropriado da sua essência educativa, no sentido da educação que nós temos na nossa formação afro-brasileira. Então, o movimento negro educador, da qual fala Nilma, é um documento educador que educa a partir de uma leitura eurocêntrica. E dá no que dá. Hoje, a gente vê hoje esse processo eleitoral no qual nós estamos em curso. É só isso, eu queria concluir dizendo que o importante é a formação e esse trabalho que você tem feito tem sido maravilhoso. Professora Célia, desculpe eu ter interrompido, mas, por favor. Quando se fala em racismo, atos racismos diretos, que é esse que um cidadão se dirige a outro e comete, né, falam, né, diversas palavras com conotação racista, é algo que sempre aconteceu. E durante muito tempo nós decidimos ignorar. Não vou nem ligar. Nós descobrimos que não adianta não ligar, porque eles vão sempre construindo e nós estávamos prejudicando a formação dos nossos filhos. Porque ficavam, inclusive, com problema de depressão, porque sofriam o que chamavam de bullying nas escolas, em diversos ambientes, e a gente não sabia o que era, a criança chegava mal. Então, nós decidimos, e essa frase não é minha, né, do nosso querido jurista, professor também, Hamilton Borges, ele diz, reaja ou morra. E essa foi uma decisão que nós tomamos, reagir. Quando nós estamos aqui falando, poxa, que está errado, nós fomos buscar recursos para viabilizar o fundo, porque vocês sempre tiveram recurso e participaram da estrutura política de poder. Quando o recurso chega para nós, eles dizem, mas nós também somos nós. Mas vocês não foram nós na miséria. Então, o que aconteceu, o professor Nilo Rosa tem razão, o que aconteceu na Espanha não é diferente do que acontece cotidianamente. Eu lembro do debate do Neymar
Porque a Anitta a vida inteira falando para ele, olha, tem a questão racial, o pai dela nem sempre discutiu as questões raciais, ela falando que era parda, quando ela dizia ser parda automaticamente, né, pelo IBGE é negra, mas ela disse que não é negra, ela é parda, tal, tem um debate aí, e um dia que um jogador disse para Neymar que ele era macaco, ele bateu no jogador, foi uma confusão danada, aí a Anitta falou para ele, não. Agora você entendeu o que é que nós estamos falando? Agora doeu? Então, o que nós precisamos é ficar aqui, ó, criamos esse ambiente para falarmos sobre o problema. Outros também, foi o assunto da semana. Exatamente para poder barrar, para constranger, para ver se, de alguma forma, se não pelo mecanismo legal, porque esse jogador, esse problema vai às vias judiciais lá na Europa, se não pela questão legal, pela questão moral e principalmente pela questão racial. Então, nós não podemos mais nos calar diante de nada. Olha, e para poder chegar ao ponto de estar tratando aqui esse problema berrante do fundo, e olha que eu não estou participando das eleições, então eu estou falando com total tranquilidade, eu não participei das eleições esse ano. Então, eu estou falando que, você está falando que você deixou de receber. Não, isso não. Eu estou falando que era um recurso que deveria ter ido, quer dizer, quantos candidatos foram prejudicados. Então, reage ou morra, eu encerro dizendo isso. Temos que reagir o tempo todo. O que aconteceu na Espanha acontece aqui toda hora, lá, em todos os instantes. Vamos reagir. Vamos falar que não aceitamos isso. Só assim nós vamos cortar o mal pela raiz. Porque quando nós usávamos a estratégia de ficarmos calados, neutros, simplesmente não acontecia nada. E as pessoas sofriam depressão. Quando você fala, você coloca para fora. Não morre de câncer. O que tem de pessoas com problemas de saúde porque não falam, não está no gibi. Então fale mesmo. Está doendo, ela tocou em você, fale, coloque para fora. E que a outra pessoa deve, se for um caso de vias judiciais, vá para as vias judiciais. Peça indenização. A nossa Constituição, se for aqui no Brasil, nos respalda. Está lá no artigo 1º, no capítulo lá, ó, os princípios fundamentais. Não pode haver nenhum tipo de discriminação e racial está lá. Tá bom, gente? Um domingo maravilhoso para cada um de vocês. Eu quero convidar a todos e todas a participarem de uma live que nós estaremos fazendo na terça-feira com o nosso pré-candidato Nilo Rosa, que vai falar um pouco sobre tributos nas áreas rurais, e a nossa candidata depois, ainda não combinei com ele não, eu vou combinar depois, e a nossa candidata deputada federal é a doutora Silvia Cerqueira, que vai falar sobre instrumentos de provas judiciais, né, nas questões tributárias. Então nós vamos dialogar um pouco no 4º workshop de avaliações e perícias na área rural. Então, vão ter pessoas de várias partes do estado da Bahia participando, vai ser aqui pelo Instagram. Professor Nilson, por favor, 14 horas, esteja conosco aí. Nós vamos fazer esse debate através do workshop que está sendo realizado lá pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na terça-feira, 14 horas. Gente, não esqueçam, converse com seus amigos, com seus familiares. Voto 18885, professor Nilo Rosa. E para deputado federal, 1850, a nossa deputada Silvia Cerqueira. Um beijo para cada um de vocês. Tchau, professor Hamilton. Tchau, professor Nilo Rosa. Valeu. Então, peraí, gente, deixa eu falar. Então, gente, minhas palavras finais, né? Então, eu só queria destacar ainda a importância da formação política desses estudantes, né? Também, e que as políticas públicas, as políticas afirmativas precisam considerar que o problema educacional não é um problema apenas de classe. Não é porque o sujeito apenas seja pobre, mas é porque ele é negro, né? Então, como o professor Nilo colocou, nós precisamos racializar o problema da educação. É preciso que o estudante seja entendido pela sua condição racial e o efeito do racismo no desempenho do estudante negro. Certo? Eu queria focar isso, por isso a palavra estudante negro está aí, né? E a relação do estudante negro com o IDEB
e com as políticas públicas está justamente nisso. Enquanto nós, inclusive nos movimentos negros, continuarmos focando apenas na condição social, sem darmos ênfase para o racismo na escola, o racismo no currículo, o racismo nas relações professor-aluno, o racismo no sistema de avaliação, a gente vai continuar tendo medidas paliativas que não vão resolver o problema da educação. É preciso que esse estudante e essa estudante sejam observados e analisados na sua condição étnico-racial, que não é inferior, mas tem suas especificidades e que tem uma série de pesquisas sobre isso e que a gente possa olhar de forma diferenciada para isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de dar o like, de curtida, né? Esse é um projeto da associação, com apoio de várias instituições, né? E eu queria dizer que domingo que vem tem mais. Fiquem atentos, curtam a gente nas redes sociais. Vamos ver se a gente... Será a última, professor, antes das eleições? Parece que vai ser a última antes das eleições, mas a gente vai continuar depois das eleições, né? Votem de maneira... Precisamos ganhar no primeiro turno. É preciso que esse primeiro turno seja resolvido, que a eleição seja resolvida no primeiro turno, até porque é um risco termos mais 30 dias de eleição. A gente sabe que tem alguns candidatos e seus eleitores que são violentos e que têm uma prática de violência. Nós precisamos encerrar esse ciclo de violência logo nesse primeiro turno e, obviamente, dando o nosso voto, né? Deixando os outros votos, Simone Tebet, vamos votar, depois as nossas diferenças, elas retornam. Mas esse, no primeiro turno, precisamos destronar, né? Destronar o fascismo, o racismo e essa opressão, essa violência que se instalou no Estado brasileiro, né? E no governo que está aí. Beijo no coração de todos e todas e todos. Até a próxima, gente. Ah, deixa eu fazer a foto que eu não fiz para colocar lá no grupo de professor Nilo. Pronto, já tô...